Você já reparou se tem alguns bloqueios emocionais na hora de se relacionar? Quer entender melhor sobre isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns bloqueios emocionais que podem te atrapalhar de se relacionar com as pessoas e isso pode ser algo muito prejudicial para a sua saúde emocional. Então já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, os bloqueios emocionais podem atrapalhar qualquer pessoa a se relacionar e também pode interferir em qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento familiar, um relacionamento entre os amigos, na relação do trabalho e também no relacionamento amoroso, que é o cenário ali de relacionamento que eu mais tenho escutado, uma queixa, uma demanda sobre isso. Uma série de dificuldades para se relacionar com esse outro de forma amorosa. Às vezes existem vários conflitos ali no diálogo, né, na linguagem ali de amor que um ou outro expressa naquele relacionamento. E se você não estiver vivendo uma boa relação consigo mesmo, você vai ter dificuldade também nos seus relacionamentos. Algumas pessoas possuem esses bloqueios emocionais e que, na verdade, atrapalham a vida dela amorosa antes mesmo desse relacionamento acontecer. Então, são bloqueios que trazem uma barreira, impedindo ela de viver uma experiência de relacionamento amoroso. Alguns bloqueios da sua relação com você mesmo pode te atrapalhar em um relacionamento amoroso que já existe, que você já desenvolveu, ou também te atrapalhar a desenvolver um relacionamento amoroso, ou seja, a iniciar essa experiência com alguém. Por isso que é importante você ter uma relação com você mesmo saudável, embasada em uma autoestima fortalecida, para que esses bloqueios não prejudiquem a sua vida ou para que eles não apareçam, na sua vida dessa forma. Nós vamos falar aqui um pouco do que são esses bloqueios que podem interferir na relação amorosa e como que você pode fazer para sair desse cenário que te limita bastante. Então, antes de eu enfatizar quais são os sinais desse bloqueio que pode te atrapalhar, eu quero falar também um pouco da causa do bloqueio. A pessoa ela pode ter uma autoestima baixa e essa é uma das principais causas de bloqueio na hora de se relacionar. É diante da insegurança que você tem com você mesma, diante também da ausência de autoconhecimento. Então, quando eu não me conheço muito bem, eu não sei falar de mim, eu não sei quais são as minhas qualidades, eu não sei apresentar o meu eu para outra pessoa. Por quê? Porque esse eu está também desconhecido diante de mim. E aí, se você não se conhece, você vai ter dificuldade de se fazer conhecer para o outro nas suas relações. Você não pode esquecer disso. É importante a gente lembrar que o autoconhecimento ele é um processo contínuo durante a nossa vida. Então, não vai chegar um momento que você vai falar assim: pronto, eu já me conheço por completo e acabou, agora eu estou pronta para conviver e me relacionar com as pessoas. Não existe esse desfecho, esse cenário de finalização do autoconhecimento. Você continua se conhecendo, mas você precisa ter uma base mínima de quem você é, daquilo que você pensa, idealiza para a sua própria vida, do que você gosta de fazer. Então, quando você está conhecendo alguém para se relacionar, essa pessoa ali, ela tem um interesse naquele momento o quê? De te conhecer mais. Então, você vai precisar expressar quem você é, aquilo que você gosta, os lugares que você gosta de ir, as coisas que você gosta de fazer. Então, é preciso ter essas informações claras para você. Assim, vai facilitar esse processo de desenvolver relacionamentos com as pessoas. Então, alguém que tem uma autoestima baixa, não se conhece, também pode ter uma insegurança muito grande, questões e conflitos com a autoimagem, se achar inferior, achar que eu não vou ser interessante o suficiente para o outro, ter medo de me rejeitarem. Outra coisa também é o medo do julgamento. Tudo isso são questões negativas que trazem prejuízos para a sua saúde emocional e com certeza prejuízos para a sua saúde relacional, porque na hora de conviver com as pessoas, as suas questões de autoestima baixa elas chegam na frente. Isso vai atrapalhar bastante construir qualquer relacionamento saudável. Agora eu vou citar aqui alguns exemplos de bloqueios emocionais que podem atrapalhar o seu relacionamento. Tanto o relacionamento que já existe, ou seja, uma relação amorosa, por exemplo, que você já iniciou, ou bloqueios que te atrapalham de iniciar, de conhecer alguém, de dar esse passo, tá? A primeira coisa que eu quero destacar como
um sinal de um bloqueio é você evitar aprofundar os relacionamentos. Isso é uma espécie de bloqueio emocional. É aquela pessoa que é até difícil da gente explicar, porque é algo muito abstrato realmente. Mas ela não se deixa aprofundar os relacionamentos. Sempre se torna relacionamentos superficiais, porque ela não se abre o suficiente, às vezes por medo de se decepcionar, por medo de rejeição, medo de sofrer por causa de histórias anteriores que ela já passou. Então há uma série de razões para alguém desenvolver esse bloqueio de evitação ali como uma barreira, né? Como uma tentativa de se proteger. Então você vai precisar avaliar, peraí, será que eu estou evitando me relacionar? Será que eu estou evitando aprofundar os meus relacionamentos? Ficam somente algo superficial porque eu tenho medo de dizer o que eu sinto, de me tornar vulnerável? E esse é o segundo sinal de bloqueio, que é você evitar expressar os seus sentimentos. É aquela pessoa que ela vai guardar para ela os sentimentos. Às vezes você pode ter sentimentos positivos que seria muito importante para o outro saber, só que você só guarda para si mesmo. O outro não tem acesso o quanto você o ama, o outro não tem acesso do que você sente. E isso traz prejuízos para a relação, porque é uma forma de você não regar aquele relacionamento, de você não nutrir. E o outro não vai adivinhar o que você sente por ele se você não contar, se você não expressar. E existem inúmeras formas de expressar o sentimento, é verdade. Você pode escrever, você pode falar, você pode demonstrar através de ações, mas existem aquelas pessoas que estão com os sentimentos completamente guardados, contidos. Você precisa ficar atenta a isso, para que esse comportamento de guardar os seus sentimentos não traga prejuízos para você, prejuízos para a relação que você sabe que tem uma importância para você, mas por causa dessa barreira você pode estar sabotando o seu relacionamento. Outro sinal de bloqueio, e esse aparece mais em pessoas que não têm um relacionamento necessariamente, e isso atrapalha de construir, de iniciar, que é a falta de interesse, de socialização, ou o interesse de construir propostas em conjunto com alguém. Então é aquela pessoa que às vezes fica se queixando assim, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter alguém, eu quero viver isso, porém ela não se move, ela não demonstra interesse. Na hora que chega a situação para ela sair, para ela socializar, ela fala o quê? Melhor não. Ela arruma uma desculpa. Ela sempre tem uma desculpa para sair daquela situação. Então olha como que é incoerente. Existe um desejo de se relacionar, mas na hora de fazer isso, há sempre um empecilho e um obstáculo. Isso pode ter a ver, sim, com um bloqueio emocional para relacionamento. Então, quais são as inseguranças que estão por trás disso? Por que dessa evitação de propostas em conjunto? Você vai precisar investigar isso em você, para encontrar respostas que sinalizem aí o que você pode fazer a partir de agora. Então, esses são alguns exemplos, tá? De bloqueios emocionais que podem atrapalhar relacionamentos existentes e também relacionamentos que ainda estão para acontecer. E aí, como sair desse cenário? Imagino que você se identificou com alguns desses bloqueios aqui. O que fazer para sair? A primeira coisa você já pode ter feito agora, que é identificar os bloqueios. Então, é identificar quais são as barreiras que você já estabeleceu na sua vida, primeiro na relação com você mesmo, depois na relação com as pessoas, porque a ligação é direta em relação a isso. Então, a primeira etapa é essa, identificar as suas barreiras, os seus bloqueios emocionais. E o segundo passo é perceber as limitações que esse bloqueio traz. Você precisa fazer contato com o prejuízo de manter esse bloqueio aí. Porque olha só, se esse bloqueio está aí, você entende ele como uma espécie de defesa, você não vai abrir mão de uma defesa. Uma defesa, olhando assim, né, a grosso modo, não parece algo bom de se ter? Quem não quer ter uma defesa? Quem não quer se sentir seguro? Só que a questão é, essa é uma defesa que traz o quê? Limitações e prejuízos. Ela tenta te impedir de sofrer, mas também ela te impede de viver algo que pode ser incrível. Então você vai precisar identificar quais são os prejuízos de manter aquele bloqueio emocional ali. Então o exemplo de não consigo expressar meus sentimentos. Qual é o prejuízo de você não conseguir expressar os seus sentimentos no relacionamento? Você vai ver que o outro
vai ter dificuldade de saber se você gosta, se você não gosta, pode gerar conflitos por causa disso. O interesse do outro pode acabar diminuindo a seu respeito, porque ele não consegue ver se você ainda está interessado, você não expressa o seu sentimento, então você deixa o outro no escuro de informações a seu respeito. Então, esse silêncio da sua parte dá margem para o outro interpretar como ele quiser. E essa interpretação pode ir no caminho contrário ao que você deseja, e aí é um tipo de prejuízo. Então, você precisa identificar o prejuízo para isso te ajudar a pensar formas de sair desse cenário de bloqueio que está te atrapalhando. O terceiro passo, ele é muito importante, que é você se expor às situações de relacionamento. Não tem como a gente lidar com isso só de forma teórica. Você precisa se expor ao relacionamento. Então vamos voltar de novo para o exemplo. Alguém que tem dificuldade de se expor, de expor os sentimentos para a pessoa. Qual é a parte agora prática? Você vai precisar expor os seus sentimentos. Então comece fazendo isso de forma que você mais se identifica. Você pode falar assim, mas Júlia, eu tenho muita dificuldade de falar. Então comece escrevendo, comece expressando de outras maneiras, mas comunica algo. Passa ali a mensagem da sua verdade sobre os seus sentimentos. Isso é algo muito importante. Então você precisa exercer. Porque se você obedece toda vez a sugestão que o bloqueio emocional te dá, você não vai sair do lugar. Qual é a sugestão do bloqueio emocional? Continuar paralisada, mantendo o bloqueio ali. Então, para você sair desse cenário, você precisa colocar em prática. Se expor àquilo que é desconfortável, mas necessário. E o quarto passo, ele precisa ser constante na sua vida, que é você investir na sua autoestima. Até porque a gente falou aqui que os bloqueios emocionais têm uma ligação direta com o cenário de autoestima baixa. Então você vai precisar investir constantemente na sua relação com você mesma. Júlia, significa que eu tenho que pensar em mim 24 horas por dia, todo dia? Não é assim. Ninguém suportaria ficar pensando na própria relação consigo mesmo o tempo todo. Mas eu preciso te falar que o autocuidado e o cuidado com a sua autoestima é constante. É algo que você investe. Então você aprende sobre práticas para manter e nutrir uma relação com você positiva. Então comece a pensar sobre isso. E se a sua autoestima ela estiver baixa, você primeiro precisa pensar em formas de investir para fortalecer. E depois disso você vai mantendo, você vai lidando com as situações da vida, se colocando, a favor de si mesma, do seu bem-estar, para contribuir para a sua autoestima, que fique sempre fortalecida mesmo com as oscilações da vida, com as circunstâncias. Você cuida da sua autoestima. E isso faz toda a diferença, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém. E a gente se vê no próximo vídeo.